Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as Olimpíadas de Programação. Hoje eu trouxe o problema Otto e seus palíndromes. Esse é o problema B do aquecimento para a primeira fase do Interif de 2024. Então vamos lá. Otto gosta muito de estudar. Na aula de português, ele aprendeu o conceito de palíndromo. Ele ficou muito feliz, já que percebeu que seu nome também se tratava de um palíndromo. A professora explicou que uma palavra é um palíndrome se ela pode ser invertida e não modificar a palavra original. Por exemplo, a palavra arara é um palíndromo. Agora Otto vive procurando palavras palíndromas. Ele acha que já conseguiu listar todas as existentes na língua portuguesa. Não satisfeito, agora Otto tem um novo passatempo. A cada palavra, ele verifica se rearranjando os caracteres, ela poderia ser um palíndromo. Por exemplo, a palavra moraram pode ter os caracteres rearranjados para formar a palavra maroram, que é um palíndromo. Otto está aprendendo a programar e, como exercício, decidiu criar um programa que, dada uma palavra, informa se ela pode ser rearranjada para formar um palíndromo ou não. A entrada consiste de apenas uma linha que contém uma string S. Assuma que todas as letras de S não terão acento e serão todas maiúsculas ou todas minúsculas. E a saída deve ser um número inteiro, 1, caso a string S possa ser rearranjada para formar um palíndromo, e 0 caso contrário. A restrição está escrito o seguinte: 1 menor ou igual a tamanho de S menor ou igual a 50. Toda vez, isso aqui é um conceito matemático, porque como S é uma string, né, que a gente pode dizer que seria o equivalente da matemática de um conjunto, por exemplo, o nome Otto aqui, certo? Opa. Isso aqui é um conjunto. Aí toda vez que você for ver um conjunto e ele tiver escrito isso aqui, ó, ou isso aqui, essas notações significam tamanho de o conjunto. Então nesse caso está escrito aqui é 1 menor ou igual a tamanho de S menor ou igual a 50. Ou seja, a string S ela vai vir com no máximo 50 caracteres. E lembrando que no final de toda a string a gente tem que ter espaço para o caractere contra a barra zero, o terminador nulo, que a gente chama esse caractere aqui, certo? Então a gente sabe que quando a gente for criar a nossa string S, para ela conseguir comportar até a maior string possível, o tamanho dela tem que ser 51, certo? 50, que é a quantidade máxima de caracteres, e 1 por causa do terminador nulo. Agora para receber a string S. Geralmente, quando a gente está recebendo strings do usuário, a gente não usa a função scanf, por causa que, por exemplo, se eu quiser receber uma frase, por exemplo, eu quiser ler Hello World do usuário, e eu quero jogar tudo isso dentro da mesma string. Mas se eu quiser usar o scanf para fazer isso, ele vai ler da entrada padrão até essa barra de espaço aqui, aí vai parar de ler, vai colocar só o hello dentro da string S e vai ignorar todo o resto, entendeu? Então, por causa disso, a gente costuma usar outra função para receber entrada para strings, que ela pega a linha inteira, só para no new line. Mas no caso aqui, como a gente sabe pela entrada que tudo que ela tem são letras, maiúsculas ou minúsculas, então a gente não precisa se preocupar com o caso de o scanf parar numa barra de espaço, certo? Então a gente pode receber a string usando o scanf normalmente. O que eu quero receber é uma string. E eu vou colocar isso. Eu vou escrever tudo isso para S. Beleza.
Agora eu recebi S do meu usuário. Vou renomear S pra palavra. Pra palavra? Por causa que eu não gosto de ficar fazendo programação de alfabeto. Cada variável é uma única letra, tá ligado? E agora? O que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar só se é possível que a palavra ela seja rearranjada num palíndromo. Não necessariamente a gente tem que achar, tipo, um palíndromo da palavra, nem todos os palíndromos, porque isso ia dar muito mais trabalho. A gente só precisa olhar para a palavra e dizer se é possível fazer um palíndromo com ela ou não. Ou seja, a gente tem que saber se a palavra que a gente está recebendo, ela obedece a certas propriedades matemáticas que os palíndromos obedecem, certo? E qual é essa propriedade? Ó, só nesse enunciado aqui a gente tem 3 palíndromos. Otto, Arara e o Maroram, né? Que no caso aqui é o anagrama da palavra moraram. Então vamos ver. Por que Otto é um palíndromo? Ó, Otto tem 4 letras. Dessas 4 letras, 2 são O e 2 são a letra T. Então, ó, já tem uma indicação que tem alguma coisa a ver com paridade. Arara tem 5 letras, das quais 2 são R e 3 são A. Certo? E Maroram tem 7 letras, das quais 2 são M, 2 são A, 2 são R e uma é O. Então, o que eu tiro disso aqui? Quando eu olho pra isso aqui, eu penso o seguinte, ó. Um palíndromo. Vamos imaginar que a gente corta a palavra... Opa! Que a gente corta a palavra na letra do meio. Certo? Tudo que tá desse lado aqui e tudo que tá desse lado aqui tem que ser igual. Pra isso acontecer, toda letra ela tem que vir em parzinho. Por exemplo, se eu tenho um A aqui, eu tenho que ter 2 As na minha palavra, em algum lugar. Né? Por exemplo, na palavra moraram aqui, eu tenho um A aqui e um A aqui. Como eu tenho 2 As, então eu posso colocar um A na metade esquerda e outro A na metade direita. Certo? Mesma coisa com M, ó. Como eu tenho 2 M's na palavra moraram, eu posso colocar um M no lado esquerdo e outro M no lado direito. 2 R's também. Um R no lado esquerdo e um R no lado direito, certo? E agora, a letra do meio, que pode também não existir, porque no caso aqui, por exemplo, da palavra Otto, certo? Na palavra Otto, se eu quiser dividir no meio, 2 letras para um lado, 2 letras para o outro, a letra do meio não vai ter nada. Certo? O que acontece então? Se a minha palavra pode ser um palíndromo, eu vou ter o seguinte, ó. Seja qual for o palíndromo dele, a letra do meio aqui, que inclusive ela pode ter uma quantidade ímpar, porque, por exemplo, o O aqui só tem 1. Mas digamos que ele está tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque ele está no meio, certo? E no caso da palavra arara aqui, ó, tem três letras As. Mas, se considerando que ele está dos 2 lados, né? Aí a gente tem ará do lado esquerdo e ará do lado direito, certo? Ou seja, para a palavra ser um palíndromo, todas as letras têm que ter uma quantidade par delas na palavra. Então, se tem M, pronto, agora tem que ter no mínimo 2 M. No caso, no mínimo 2 não, né? Tem que ter 2 ou 4 ou mais. Também não pode ser 3 M's, ao menos que M seja a única letra que tem uma quantidade ímpar na palavra. Certo? Porque mesmo se tiver 2 letras com a quantidade ímpar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, banana. Vamos ler a palavra banana. Aqui eu tenho 3 As, 2 N's e um B. 2 letras com quantidade ímpar, certo? Então eu consigo fazer. Até aqui, ó. Tá palíndromo uma palavra. Agora eu vou ter que colocar o B. Eu vou ter que escolher se eu coloco o B nessa metade ou nessa metade aqui, certo? Como eu não tenho outro B para balancear, de qualquer jeito que eu fizer essa palavra, ela não vai ser palíndromo mais. Então a partir do momento que eu tenho mais de uma letra ímpar, mais de uma letra, que a quantidade dela é ímpar, eu não consigo mais fazer palíndromo. Ou seja, a gente pode concluir o que então? Se S pode ser palíndromo,
existe no máximo uma letra em S que aparece uma quantidade ímpar de vezes. Correto? Então o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Eu vou olhar para todos os caracteres de S, vou contar quantos tem de cada letra e depois eu vou ver. Se tiver no máximo uma letra que aparece uma quantidade ímpar de vezes, eu posso ter certeza que essa palavra é um palíndromo, certo? Então como é que eu vou contar? Eu pensei na seguinte ideia. Pensei num int, contador letras, que vai ter 26 entradas, um contador para cada letra do alfabeto, certo? E eu vou inicializar todas as entradas nesse contador para 0. Opa. Beleza, agora eu tenho um contador que tem 26 entradas, uma para cada letra, certo? E todas eles estão começando em 0. Agora eu vou iterar por todos os caracteres de palavra. Como palavra nada mais é do que um array, como eu acabei de demonstrar, então eu posso iterar por palavra que nem eu iterei aqui pelo contador, certo? A única diferença a gente recebe 0. A única diferença é que eu quero parar quando o i terminar. Quando o i não. Quando a palavra tiver acabado. Não necessariamente porque a palavra cabe 51 caracteres. A palavra tem 51 caracteres, certo? Ela pode ter menos. Então eu sei quando ela acabou, não é com base no tamanho de palavra. Eu sei quando ela acabou quando palavra i for o terminador nulo, certo? O motivo de eu sempre terminar uma string com o terminador nulo é justamente para eu saber quando que acabou. E depois dela eu sei que eu posso ignorar todo o resto. Então essa é a condição de parada quando eu estou iterando por uma string. É saber se o caractere que eu estou olhando agora é o terminador nulo. Se for, acabou a string. Aí beleza. Eu vou ter que contar para cada letra. Mas se eu for fazer assim, por exemplo, sei lá, switch, aí vou passar aqui o caractere atual. Aí, se a letra for, se a letra for A ou A maiúsculo ou A minúsculo, aí eu coloco mais um no 0, porque o A é a primeira letra do alfabeto, então eu tô dizendo que a primeira letra do alfabeto tem mais um. Aí, se for B, e vou fazendo isso, cara, eu vou ficar a vida inteira fazendo esse código. Qual é uma maneira melhor de eu relacionar cada letra a um índice no meu array de contador? Bom, aí é que a gente recorre à nossa amiga, a tabela ASCII. Na tabela ASCII, a gente sabe o quê? O caractere A maiúsculo, o Azão, ele tá na posição 65 da tabela ASCII. Já o Azinho tá na 97.
Aí todo o alfabeto maiúsculo e todo o alfabeto minúsculo, ele segue a partir daqui. Então o Bzinho é o 98, vai seguindo assim, até o Zzinho, que é 97 mais 26, qualquer que seja esse número aqui. 97 mais 25, na verdade. Bom, como é que eu relaciono 97 com 0, 98 com 1 e assim por diante? Bem simples, né? É só eu ver, é só eu pegar o número, subtrair 97 e eu tenho 0. Pegar 98, subtrair 97 e eu tenho 1, certo? O problema desse exercício é que eu também quero pegar o 65 e relacionar com 0. O 66, que seria o B maiúsculo, e relacionar com 1. Como é que eu faço para tanto o A maiúsculo e o A minúsculo eles mapearem para o mesmo índice do contador? Porque se eu for ver aqui, ó, todas as letras de S não terão acento e serão todas maiúsculas ou todas minúsculas, mas mesmo assim, pode ser maiúsculo e pode ser minúsculo, certo? E eu não quero ter que fazer um código inteiro para letra maiúscula e outro código inteiro para letra minúscula, sendo que eu vou contar a mesma coisa, certo? Bom, se a gente for um passo além e tentar entender por que, que o A maiúsculo é 65 e por que, que o A minúsculo é 97, então vamos converter esses números para a representação binária deles, certo? 65. Aí vamos lá. Todo char ele tem 1 byte, certo? 8 bits. Então vamos pegar o bit mais significante, 128. 128 é maior do que 65, então não dá pra tirar 128 e 65. 64 já é menor que 65, então dá pra tirar. Aí sobra 1. 32 é maior que 1, 16 é maior que 1, 8 é maior que 1, 4 é maior que 1, 2 é maior que 1 e 1 não é menor que 1. Então, não é maior que 1, então dá pra tirar. E aí o Azinho é isso aqui. Não, o Azão, A minúsculo, A maiúsculo, meu Deus, é isso aqui. Agora, o A minúsculo, que tá na posição 97 da tabela ASCII, ele é isso aqui, ó. 128 é maior do que 97, não dá pra tirar. 64 dá. Se eu tirar 64 de 97, eu vou ficar com 33. 32 é menor que 33, então dá pra tirar também. Aí se eu tirar 32 de 33, fica 1. 16 é maior que 1. 8 é maior que 1. 4 é maior que 1. 2 é maior que 1. 1 não é maior que 1, então dá pra tirar. E olha só, se vocês forem reparar, no binário fica claro uma coisa. A única diferença na representação do A maiúsculo e do A minúsculo é esse bit aqui, ó. O bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, que representa o número 32. Certo? Ou seja, se eu quiser igualar essas letras, eu quiser, por exemplo, considerar que todas as letras são minúsculas, porque não vai fazer diferença no final. Para eu converter o A maiúsculo para A minúsculo, se ele for maiúsculo, e manter o A minúsculo como A minúsculo se ele já for minúsculo, eu posso escrever o seguinte, ó. Seguinte. Letra. Recebe. Palavra aí. OR. Desculpa. Esse OR, que é um tracinho só, diferente do OR lógico, ele vai fazer a operação seguinte, ó. Eu vou pegar
Esse é o OR bitwise que a gente chama. Eu vou pegar esse número aqui. Não sei se escrevi ele certo. Escrevi certo, beleza. E aí eu vou pegar, que é 65. Aí eu vou pegar o 32. E aí, eu vou colocar 1 no resultado em todo bit onde pelo menos um desses números tem 1. Então, o segundo bit aqui, o 65 tem 1, então o resultado tem 1. O terceiro bit, o 32 tem 1, então vira 1. O resto é tudo 0. Aí chega no último bit, o 65 tem 1, o 32 não tem, então fica 1. Isso aqui vai dar 97. Agora, se já for 97, se eu estiver olhando pro o A minúsculo, isso aqui já for 97. Aí eu vou fazer o quê, ó? Primeiro bit, nenhum dos dois tem 1, é 0. Segundo bit, o 97 tem 1, então é 1. Terceiro bit, os dois tem 1, mas continua 1. Tudo 0. No final, 1. Isso aqui também é igual a 97. Certo? Ou seja, quando eu faço a letra OR 32, se ela for maiúscula, eu vou converter para minúscula. Se ela for minúscula, ela continua minúscula. Ou seja, agora que eu já escrevi isso, eu posso considerar todas as letras como sendo minúsculas. Então eu tenho que contador letra menos 97. Mas eu não preciso lembrar que é 97, eu posso só escrever assim. Contador letras. Certo? E agora eu tô contando quanto eu tenho de cada letra. Agora que eu sei quanto eu tenho de cada letra, eu vou ver quantas letras aparecem em uma quantidade ímpar de vezes. Então eu vou criar aqui o count ímpares. E aí isso vai me dizer quantas letras aparecem em uma quantidade ímpar de vezes. Então agora eu vou iterar de novo pelo contador de letras. I, e mais. E agora eu vou ver o seguinte, ó. Count. Eu vou encurtar o if, porque não precisa dele. Tem uma propriedade muito legal dos pares ímpares que me ajuda a contar, que é o seguinte, ó. Se tiver uma quantidade par da letra que eu estou analisando, eu vou tirar o resto da divisão por 2, vai dar 0. Então eu não vou somar nada no count ímpares. Agora, se tiver uma quantidade ímpar da letra que eu estou analisando, eu vou tirar o módulo por 2, vai dar 1, exatamente 1, porque o módulo de 2 para todo número ou é 1 ou 0, e aí esse 1 eu vou somar no count ímpar, certo? Então esse count ímpar ele só vai incrementar quando tiver uma quantidade ímpar da letra que eu estou analisando. Aí por último, resta eu ver o seguinte, ó. Se o count ímpares for menor ou igual a 1, certo? Eu posso ter no máximo uma letra que aparece uma quantidade ímpar de vezes. Então, eu vou printar 1. Opa, acabei scrollando aqui. Eu vou printar 1, se for palíndromo. Se não, é palíndromo, certo? Posso apenas printar 0. Agora vamos ver se esse código funciona.
Boa. Compilou. Palíndromos. .exe. Vamos ver a palavra moraram. Pode ser palíndromo, né? Essa palavra em si não é palíndromo, mas maroram é um palíndromo. Agora vamos ver a palavra algoritmo. Ah, pessoal, o que que acontece? Olha só. Na linha 12 aqui do meu programa, eu escrevi a condição de parada como palavra i igual a o terminador nulo, certo? Mas o que acontece? Eu acabei me confundindo, por causa que em outras linguagens de programação é diferente, mas a gente tem que sempre lembrar que no for e no while também, a condição de parada, o loop só continua rodando enquanto a condição de parada ela for verdadeira. Ou seja, como não é o caso de que o primeiro caractere de palavra já é o terminador nulo, essa condição aqui ela acaba sendo imediatamente falsa. Então o contador ele não rodou nenhuma vez. Por causa que ele não rodou nenhuma vez, eu não tinha a contagem de letras, da quantidade de cada letra, e por causa disso, essa parte do código também não funcionou. Então para resolver esse problema, eu tenho que escrever essa condição de parada aqui, do modo que o for ele roda enquanto o caractere for diferente do terminador nulo, certo? Se ele for igual, aí sim o programa vai parar. Então se eu for rodar de novo meu programa aqui, testar de novo, ó, moraram, agora tá certo. E se eu for testar com o algoritmo, eita, ó, deixei uma linha de código de debug aqui. Algoritmo. Perfeito, ó, printa só o 0. Quer dizer que não é possível rearranjar essa palavra como um palíndromo. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários e também fiquem de olho porque eu vou preparar uma lista de exercícios parecidos com esse aqui e vou deixar nos comentários também. Então fiquem de olho para vocês fazerem. É isso, e até a próxima.